geeks, tudo bem? Oi de novo! Hoje eu quero mostrar pra vocês esse mangá aqui, que é o Dark Metrô. Ele foi publicado aqui no Brasil pela New Pop, né? Já tem um tempinho, na verdade, é de 2008 e ele foi escrito por Tokyo Cullen e desenhado por Yoshi Ken, né? Esse aqui é o volume 1, tá certo? Tô com o volume 1. Esse é o volume 1, o volume 2 e o volume 3. A parte do final é bem mangá mesmo, gente, então não tem como confundir. A parte de trás é diferente, né? E é bem legal porque, primeiro, são só 3 volumes, então assim, para comprar vocês ainda conseguem comprar pela internet, se procurar em algumas livrarias também. E super prático, né? Eu adoro essas histórias assim que se resumem em 3 volumes no máximo, porque ou até mesmo volume único, né? Eu já mostrei algumas opções de volume único também em forma de mangá e é útil porque você pensa assim, pô, que legal, é só comprar esse e ali provavelmente a história vai acontecer rápido, mas vai acabar sendo interessante, a tendência é que seja interessante. Nesse caso aqui é um gênero que eu gosto também, que é de horror, né? Horror no sentido de monstro mesmo, não confunda com suspense, não é necessariamente para causar medo, mas é para causar um certo desgosto mesmo, porque realmente tem traços assim, tem desenhos de monstros mesmo. Acho que não tem problema mostrar aqui, por exemplo, pessoas deformadas, né? Então assim, esse tipo de história, ele é muito interessante porque assim, o personagem principal, que se chama Seiya, né? Seiya Yomi. Ele é o protagonista que passa por diversas situações. É um tipo de história que o protagonista funciona como um catalisador. Ele aparece assim esporadicamente, mas existem vários enredos separados assim por cada capítulo. Então ele aparece como um ser que vai interferir assim sutilmente no desenrolar daquela pequena história. Então cada um desses volumes, em cada capítulo, existe uma história diferente, uma história avulsa. E enquanto isso, em cada volume vai desenvolvendo o que é a história desse personagem principal, que é o protagonista, o Seiya. O que acontece? O nome Dark Metrô. Então são as estações, as histórias acontecem nas estações de metrô do Japão, né? No caso, inclusive os autores até falaram assim, que tem interesse em fazer, pensando, né, explorando as histórias de outros metrôs ao redor do mundo. A ideia inicial é vindo de uma lenda, né, do Japão. Acho que vocês sabem que o Japão, eles gostam muito, assim, de forma geral, de explorar essa questão mais sobrenatural ou de lendas, é muito comum. Então eles pegaram uma forma não muito, digamos assim, clichê, que é o que a gente já conhece, por exemplo, de yokai, shinigami, mas pegaram essa coisa do submundo, da transição do mundo real para o mundo das trevas, né, digamos assim, e colocaram isso. Isso daí é uma coisa que existe assim no subconsciente da cultura japonesa, essa ideia de que os metrôs, as estações, os túneis de metrô têm alguma coisa estranha, alguma coisa de sobrenatural. Partiu também do princípio daquela ideia de que o mundo das trevas está no subterrâneo, né, está abaixo de nós. Então a roteirista juntou isso com as diversas lendas que existem e transformou numa história em que realmente em cada uma dessas estações alguma coisa aconteceu, alguma tragédia, alguma morte, ou né, que ali naquele túnel tem a passagem para esse mundo das trevas. E esse personagem principal é como se fosse um guia, né? Seria isso, ele é um guia. Então, ora ele vai salvar algum humano de uma morte que não está no momento dele, ora ele vai contribuir ou ajudar aquele que morreu a ter a sua vingança. Tudo depende do ponto de vista. Ele funciona meio que como um juiz também. Ele é um guia para salvar, mas ele também
julga, assim, esse ser humano é muito egoísta, é muito isso, então merece sim ser vingado, né, digamos assim. E é muito legal porque ao mesmo tempo que você vê esses monstros, se você entra na história, você fica imaginando, gente, isso é aterrorizante você ver, se de repente você se deparasse com isso, você preso na estação, de repente, e monstros aparecendo. Mas, por outro lado, você, no desenrolar de cada história, você vai percebendo que como que o ser humano é bizarro, assim, egoísta, como que ele passa por cima de outro para conseguir o objetivo dele e assim por diante. Então, por isso que em alguns momentos não é o humano que será salvo, e sim o monstro que vai ser, vai conseguir a sua vingança, digamos assim. Cada um dos volumes mostra um pouquinho só da história e a princípio você não entende quem é esse Seiya, né? O Seiya Yomi. E aliás, Yomi é uma palavra que tem associação com o mundo das trevas. Na verdade, é um significado em japonês para mundo dos mortos, seria isso. Então já é um sobrenome assim, em associação a ele mesmo. Além dessas histórias avulsas, mostra um pouquinho mais do que ele é e que ele tem um outro poder. Inclusive na capa tá mostrando esse olho aqui. Sinceramente, a própria capa já dá spoiler, gente. Posso fazer nada, mas esse olho é um poder, né? Não preciso entrar em detalhes do que é esse poder, porque vai falar realmente só no último volume. E quando isso acontece, de repente você fica assim, tá, e agora? Quero mais. Acabou. Aí acaba a história. Mas assim, é muito bom. O interessante da história é que assim, dificilmente você vai ver se repetir. Uma outra pessoa que tem uma ligação mais forte com a história dele vai aparecer de novo. E vai ter um motivo pra isso. Mas, fora isso, são histórias avulsas, em cada estação acontece alguma coisa e não tem ligação com o outro, né? E isso é bom porque assim, teve até gente que comparou como se fosse uma versão masculina de Tarot Café, né? Tarot Café, na verdade, é um manhwa, de repente eu falo dele na próxima. Mas ela também é uma personagem principal que funciona como uma catalisadora nesse sentido. Ou seja, é uma pessoa, né, um humano ou um humano que está além dos meros mortais, né? Ele tem um poder. E aí ele usa esse poder em favor de algo ou alguém. E geralmente o objetivo pessoal fica subentendido ou só é revelado depois, ou às vezes nem é revelado direito, né? É bom porque não é cansativo, você vê várias histórias diferentes, bem curtas e ao mesmo tempo interessantes. Isso faz também repensar sobre o comportamento humano, se você quiser pensar de uma forma mais profunda, por exemplo, né? E é legal porque assim, apesar de a gente estar acostumado a ver várias histórias japonesas que tem a ver com o sobrenatural, essa é um pouco diferente nesse sentido, não é só o poder pelo poder, tem algo a mais. E é interessante ver como que ela se baseou em algo partindo de, digamos assim, lendas urbanas, né? Porque, inclusive, assim, como curiosidade, se vocês quiserem, os metrôs do Japão, assim, as estações, elas são alvo de muitas tragédias, né? Seja suicídio, mortes, assim, assassinato. Existem muitas coisas que acontecem nesses metrôs mesmo. Então, assim, isso é retratado aqui em cada uma dessas estações. Por isso que, às vezes a gente pega, assim, um pouquinho mais, tenta pensar um pouquinho mais pela cultura deles e aí dá pra entender por que é desse jeito. A gente também tem as nossas lendas, né? Às vezes a gente tá tão acostumado que não leva em consideração. É o caso deles também. Como aconteceu também já ataques, assim, de mortes em massa, né? Em torno de, por exemplo, 12 pessoas que morreram em 1995 por um ataque de um gás tóxico por um grupo fanático. Então, assim, há várias coisas que acontecem realmente nos metrôs de lá. Eu acho que metrô acaba virando, né, estação de metrô, talvez pelo ambiente que ele tem, acaba virando palco de muitas histórias sobrenaturais ou misteriosas. E aí, em cada volume, tem uma curiosidadezinha no final.
Por exemplo, no volume 1 tem... O que tem mesmo? Tem a descrição do personagem. Tem também falando um pouco, umas curiosidades a respeito dos autores. É legal de ver que é um trabalho muito duro, tá? A gente vê o resultado lindo desse jeito, você não pensa como que eles sofrem. Aqui tem, por exemplo, a versão que eles pensaram para esse personagem principal. Será que dá pra focar? Eles pensaram inicialmente em colocar o Seiya como uma versão de vestimenta tradicional japonesa, só que acabaram, pelos estudos que eles fizeram a respeito desse personagem, se aprofundando na história, eles decidiram que uma roupa que lembra algo formal, né, terno e tudo mais, ia ficar mais interessante. Então é a primeira curiosidade que tem. No volume 2, eles já mostram aí tem aquela parte, não sei se vocês já viram em algum mangá, tirinhas avulsas só de piadinha, né? Na verdade, aqui tem algumas tirinhas que não tem interferência com a história. Geralmente é pra zoar com o personagem, ele não é desse jeito, mas eles criaram, digamos assim, uma outra personalidade. Ou seria assim, aqueles segredos do personagem que seriam constrangedores. É muito comum alguns autores fazerem essas brincadeiras com os personagens. Acaba sendo interessante porque dá mais vida ainda pro personagem. E aqui mostra alguns dos personagens que apareceram nos volumes. No caso, os espíritos, os monstros que já apareceram. E no terceiro e último, tem um pouquinho mais sobre esses autores, né? No caso, o autor e o ilustrador. E tipo um joguinho de perguntas e respostas, né? Uma entrevista sobre toda a obra. Então, toda essa questão da influência, da inspiração que eles tiveram, ou até por curiosidades. E se você encontrasse, de repente, o Seiya realmente numa estação de metrô, como você reagiria, né? Eu acho que eu ficaria assustada, porque eu pensaria assim, pronto, fudeu, né? Por aí vai. E também tem mais algumas tirinhas de personagens que apareceram. Então, são 3 volumes que você engole tranquilamente. É uma leitura assim que sai super rápida. De repente, quando você vê, já acabou. Muito bom de ler, né? Eu indico. Acredito que tenha como ler online também, ou comprar o volume pela internet, né? Esse daqui já tem um bom tempinho que eu comprei, né? Eu falei que é de 2008. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica, né? Vou trazer mais na próxima. Por exemplo, esse Tarô Café eu acho que é uma boa. Ele é um pouquinho mais romantizado, mas tem um traço legal também. Esse traço aqui, ele é simples, tá? Eu esqueci de falar do traço, mas ele é mais simples. Os monstros são bem feitos, assim, eles são bem desenvolvidos, mas as pessoas são de traços mais simples, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo também. Curtam a nossa página no Facebook, que vai estar aqui na tela em algum lugar. E o Instagram também, siga-nos no Instagram. Siga-nos no Instagram. E o que mais que a gente tem de rede social? Tudo, gente. Siga a gente em tudo. O diretor fica rindo de mim porque eu sempre me confundo nessa parte. Até a próxima!